19 de setembro de 2017. No retorno de Dudu, a equipe Palmeiras vence e mantém vivo o distante sonho do título brasileiro. O Corinthians já está na Argentina e não terá força máxima contra o Racing amanhã pela Copa Sul-Americana. São Paulo inicia ajustes para o clássico contra o Corinthians. Se vencer domingo no Morumbi, bonito não fica, mas pelo menos sai momentaneamente da zona do rebaixamento. Lucas Lima é vetado pelo departamento médico e Renato também não deve entrar em campo contra o Barcelona de Guayaquil. E ainda, as novas informações sobre o entreveiro entre Neymar e Cavani e o lado engraçado do futebol com o Mesa Quadrada. Olá, boa noite. Apesar de não fazer um jogo brilhante, o Palmeiras fez a sua obrigação e venceu ontem o Coritiba por 1-0. Sob o apoio de mais de 26 mil palmeirenses, o time de Cuca venceu também graças à boa atuação do atacante Dudu, que retornava ao time titular. Acompanhe como foi essa partida na reportagem de Adriano Dolfi. A partida marcava o retorno de Dudu, recuperado de lesão ao time do Palmeiras. Aos 5 minutos, ele chutou cruzado. Aos 8, ele tocou de calcanhar para Daverson e o Wilson espalmou. O Palmeiras teve ainda uma boa chance na cabeçada de Juninho. O Coxa pouco se arriscava no ataque. Mas aos 18 minutos, o goleiro Fernando Praz fez um milagre nesta cabeçada. Dudu, então, fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Jean abrir o placar. Com uma atuação destacada na primeira etapa, o camisa 7 perdeu um gol feito. Wilson salvou o Coritiba. Feliz por ter ajudado a equipe, feliz por ter saído com a vitória hoje. Poderia ter sido um passe e um gol, né? Mas infelizmente o goleiro fez a defesa. Mas tô feliz por ter ajudado a equipe. Keno fez bela jogada individual e a zaga do Coritiba desviou, obrigando o Wilson a fazer uma defesa espetacular. Não menos espetacular a defesa de Fernando Praz, que salvou outra cabeçada a queima-roupa aos 20 minutos. O chute de Matheus Galdesani passou perto. Coritiba bem que tentou, mas deu Palmeiras, 1-0, resultado magro, mas que colocou a equipe de Cuca no G4 e ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Se nós temos 1% de chance, a gente tem que lutar por esse 1, para ele virar 2, 3, 5, 10, fazendo a nossa parte. Não adianta torcer para os outros não ganhar. A gente tem que fazer a nossa arrancada. Nos últimos 3 jogos, nós ganhamos do São Paulo, empatamos com o Atlético Mineiro e ganhamos do Coritiba. Eu acho que estamos no caminho certo. Um resultado que deixa todos no Palmeiras unidos pelo distante sonho do título brasileiro. Mas quando o assunto é árbitro de vídeo, nem todos falam a mesma língua no Palmeiras. A tecnologia tem que ser usada no futebol. Tudo que vem agregar ao espetáculo, a tornar o espetáculo mais justo, eu acho que nós temos que explorar. Sou favorável, eu acho inclusive que nós já poderíamos ter feito, porém é importante e tudo que agrega valor, eu concordo, o Palmeiras está de acordo com a iniciativa. Vai ser a maior lambança, porque não estão preparados. Um árbitro de vídeo entrar na 15ª rodada, faltando para acabar o campeonato. Por quê? Porque teve um erro crasso na última. Espera o ano que vem, começa zerado o ano que vem. Vamos torcer para que eles esclareçam as regras e que possa se fazer justiça. Afinal, todo mundo quer o que é seu de direito, de fato, né? Eu não quero nada que não seja meu. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Já que o Cuca deu a deixa, né? Então, começar a falar sobre isso. A gente vai devagar mais sobre o tema hoje no Gazeta Esportiva, mas só uma prévia. Concordo plenamente com o Cuca. E olha que eu sou favorável à utilização da tecnologia no futebol há muito tempo. Mesmo quando não se falava nisso lá atrás, no passado, 20, 25 anos atrás. E agora é uma realidade. A questão é, você implanta agora, que já está até previsto no calendário do futebol brasileiro, como teste, mas e como ficam os jogos que não tiveram esse tipo de recurso? Né? Times que foram prejudicados no passado.
Então, na ânsia de fazer justiça, você acaba sendo injusto. Então, concordo plenamente com o Cuca, deveria deixar para começar o campeonato dessa maneira, assim vale para todos, o tempo todo, e não agora, numa fase final, por causa de um casuísmo, por causa de um erro. Aliás, erros que aconteceram rodada após rodada. Sobre o Palmeiras, foi uma boa vitória do ponto de vista de tabela, do ponto de vista de classificação, mas do ponto de vista do futebol apresentado, o Palmeiras ficou devendo. Realmente, o Coritiba mereceu até melhor sorte no jogo. O Palmeiras apresenta um futebol muito distante daquele que o consagrou no ano passado, quando foi campeão brasileiro em 2016, Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos vocês. Eu assisti a partida e achei que o Palmeiras fez um primeiro tempo de razoável para bom. E no segundo tempo o Palmeiras caiu muito. O Palmeiras caiu demais. Não sei se o Dudu cansou, né, que ele estava puxando todos os contra-ataques. E aí o Marcelo Oliveira também fez boas alterações e colocou o Coritiba para cima do Palmeiras. E o Palmeiras teve dificuldades enormes para se defender. E aí apareceu o Praz, apareceu o Edu Dracena, aí a zaga do Palmeiras até que não teve tão mal. Mas não deu quase um chute a gol no segundo tempo. Foram raros os chutes a gol no segundo tempo. Isso preocupa um pouco, né? Porque o Palmeiras acabou fazendo um gol quando estava sob pressão, não soube manter essa pressão para aumentar a distância. Porque você pega o time do Coritiba no papel e você pega o time do Palmeiras no papel, para o Palmeiras meter os 3 no Coritiba no mínimo, né? Porque tem muito mais jogador. Então, essa que é a realidade do Palmeiras, né? Nem tudo que o Cuca mexeu acabou dando certo, né? Na volta dele. Então, ele está com esperança ainda de chegar no título. Então, a esperança é a última que morre, né, Paulinha? Com certeza. E aproveitando que o pessoal comentou sobre o uso de árbitro de vídeo, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Coronel Marcos Marinho, falou que a tecnologia já funcionará na próxima rodada do Brasileirão. Vamos ouvir. Em razão do que aconteceu no final de semana, a presidência da CBF não quer mais esse tipo de erro, não quer mais prejuízo nenhum para nenhuma das equipes que participam do Campeonato Brasileiro e nos procurou e falou: Marinho, eu quero para os próximos jogos já a aplicação do vídeo, aí, do árbitro de vídeo. Então nós estamos antecipando algumas etapas, né? Vamos conversar amanhã na parte técnica, o que é possível fazer já. Há já uma situação mais clara com relação ao árbitro de vídeo, os procedimentos, por exemplo, a parte técnica. Então hoje está muito mais claro isso. Então a partir daí, com todas as orientações que estão sendo passadas também agora pela Conmebol, nós vamos fazer e colocar em prática em cima de uma coisa um pouquinho mais hoje definida como o ideal para a aplicação do árbitro de vídeo. Nós temos aquele lance do gol e não gol, né? Se a bola entrou ou não entrou no chute. Nós temos um pênalti dentro ou fora da área, né? Um gol de impedimento ou não impedimento. Então, são lances bem específicos, né? De um cartão mal aplicado por uma pessoa errada, você identificar a pessoa que foi o cartão, para não haver o erro do cartão. O importante agora é treinar as pessoas que já têm uma boa noção de como fazer isso daí, e fazer esse treinamento essa semana e ver a viabilidade técnica de como já fazer nos estádios que estão programados nos jogos no final de semana. Você vê que é tudo no improviso, Chico. Vamos fazer um treinamento nessa semana. Essa semana hoje já é terça. Passa muito rápido, vai fazer... Aí o Cuca tem razão, a chance de sair uma lambança é muito maior, que as pessoas não estão preparadas. Mantivessem a calma... Você vai me desculpar, mas eu acho que não, viu? Eu acho que do jeito que nós vimos aí, todo o equipamento técnico necessário que é preciso para você observar os pontos, eles têm, olha lá. É quase uma ilha de edição parecida com a nossa. Sim, mas aqui. A partir das imagens das transmissões. São mas câmeras então, da CBF. mas veja bem, mas ó... Né, o que a transmissão oferecer, eles vão acompanhar. O Major Marinho foi específico. Linha de impedimento, se a bola entrou ou não entrou, se foi dentro ou fora, o pênalti, se foi fora da área ou dentro da área, né? E também tem mais um lance que eu não me lembro. Então, são 3 ou 4 lances que o árbitro mecânico, aí, o árbitro cibernético, eletrônico, ele vai apontar. Não é qualquer lance. E o cartão,
se foi justo dado para o cara certo o cartão ou para o cara errado. Então, são 4 situações só. Então, acho que essas 4 situações dá para passar legal. Né? E é o que dá problema mesmo, é cartão mal dado, é pênalti que não houve, é gol impedido que é dado ou não é dado, ou é anulado, gol certo. Pênalti existiu ou não existiu? Se não existiu, não existiu, se foi pênalti dentro da área ou fora da área. Isso é o que dá mais confusão. Então, se são essas 4 coisas, dá até para você deixar o árbitro lá do PlayStation funcionar. Né? Então, eu acho que não é uma medida errada, não, porque a repercussão que teve o caso Jô... Está sendo, sendo precipitado, só a repercussão que teve o caso Jô é um negócio fantástico. É muito ruim, porque julgaram o caráter do Jô, e não o lance que ele fez, não o que aconteceu. Então, vão julgar o caráter da mãe de vocês. Né? Porque o Jô tem caráter, sim. É um cara legal, sim. Então, teve apresentador que chamou o Jô de ladrão, outro chamou o Jô de mau caráter. Enfim, é gente que não sabe o que está falando besteira. Se eu sou o Jô, sabe o que eu faço? Eu processo todos vocês. Boto todos vocês para pagar uma indenização para mim. É que o Jô tem bom caráter e não vai fazer isso. Mas se eu fosse ele, eu fazia. E falando dos árbitros, participa da enquete do nosso programa. A pergunta de hoje é para saber se você aí de casa é a favor da ajuda dos árbitros de vídeo nas partidas, sim ou não. Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Sou super a favor. Só acho que deveria começar no campeonato do ano que vem e não agora. Né? Começa já a primeira rodada e vale para todos em todas as rodadas. Mas sou super a favor. Não, sou a favor, tem que começar já, porque está dando muita confusão e esses árbitros que estão aí apitando não são de nada. Só fazem rolo, só rolo atrás de rolo. E quem for daqui para frente beneficiado, isso é para todos, né? Todos podem ser beneficiados, como podem ser prejudicados. Exatamente. Então, não é tão injusto assim. Vai ser para todo mundo igual. Agora, personagem do lance mais polêmico do último final de semana, Jô, voltou a falar sobre esse assunto nessa terça e admitiu que a bola realmente pegou no seu braço. Vamos acompanhar o que disse o atacante corintiano. Depois que eu saí do jogo, realmente eu não tinha visto a imagem, não tinha visto o gol, né? E depois chegando em casa com mais tranquilidade, eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear, em nenhum momento eu tive a intenção de fazer o gol, até porque meus 19 gols que eu fiz foram com puro trabalho, puro suor, com dedicação. Então não é porque eu ia fazer aquele gol ali com qualquer intenção. Né? Então eu quero deixar claro que eu não tive a intenção de colocar a mão na bola. A bola tocou no braço, realmente a gente viu, a imagem não tem como mentir, tocou, mas a minha intenção não era fazer qualquer tipo de coisa errada. Quem me conhece sabe que eu tenho um caráter, eu sou grato a tudo que o Corinthians tem feito por mim. Então, quem realmente me conhece sabe que em nenhum momento eu queria fazer alguma sacanagem, né? É claro que gerou polêmica, né? Devido que alguns acham que eu poderia ter assumido, mas se eu tivesse a convicção eu falaria. Não tem um porquê esconder algo. Então, mas é só pra gente realmente dar um ponto final nessa história, que gerou polêmica normal, mas que nenhum caráter, nenhuma conduta minha fora de campo põe em jogo numa simples jogada que, como aconteceu comigo, poderia acontecer com qualquer outro jogador. Passando por um momento difícil na partida, que a gente gostaria de ganhar os 3 pontos, eu me atirei na bola. Em nenhum momento eu fiz o movimento de jogar a mão primeiro, né? Então é claro que todos gostariam que eu chegasse ali e falasse, não, foi mão, tá, pô, atitude nobre do jogo. Se tivesse acontecido isso mesmo, eu falaria, né? Porque eu tenho respaldo de todos, eu tenho respaldo da diretoria, tenho respaldo da minha família, tenho respaldo do próprio vocês da imprensa, porque eu sempre botei a cara para falar, momento bom, momento ruim, eu não tenho por que esconder, né? Mas algumas coisas que me deixou chateado só foi de julgamento sobre o meu caráter, da minha conduta fora de campo. E é um lance desse que vai manchar. Então tenho certeza que eu tenho apoio de todos, alguns jogadores me mandando mensagem, enfim. Bacana porque assim, gerou polêmica, mas as coisas vão se ajeitando, isso é normal do futebol e a gente tem que seguir a vida. Chico, eu tive até a oportunidade ontem no Jornal da Gazeta de falar justamente isso, que houve um excesso com o Jô. Excesso. Até pela maneira como ele lida dentro de campo, né, você tem digamos, já um perfil traçado. E quando você olha, observa o lance, fica muito claro que ele se joga na bola e joga com a cabeça. Ele pula na bola. Ele pula na bola com a cabeça. Esse ângulo não fica nem tão claro, mas é um outro ângulo de lado que fica claro que ele vai
com a cabeça na bola. E aí a bola bate no braço dele. Mas é diferente, por exemplo, de outros gols, como o do Maradona na Copa de 86, que ele faz o gesto propositalmente com a mão. Do Henry, que classificou a França, eliminou a Irlanda, que ele vai e ajeita a bola com a mão. Aí, para mim, né, é tudo uma questão de interpretação. Para mim, fica claro que ele se jogou na bola e a bola bate na mão. Ponto. Bateu na mão, não houve a intenção. Ah, mas ele poderia ter avisado. Eu até acredito na palavra dele após o jogo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo após o jogo. Ele disse, eu não posso falar com convicção onde bateu. E é normal, quando você está lá com sangue e você joga na bola, às vezes você não tem certeza. Sem falar que havia dúvida também se a bola havia entrado ou não havia entrado. Quer dizer, então, houve um excesso com o Jô, sinceramente. Acho que o meu papel, na verdade, não é nem meu papel, é uma questão de conduta, é minha maneira de ver as coisas. Procuro ser extremamente sensato. E dentro dessa sensatez, eu não tenho por que duvidar do comportamento do Jô. A bola bateu na mão, bateu. Quantas vezes a gente precisou ver? Eu estava lá narrando o jogo desse mesmo ângulo aí. Para mim, a minha dúvida é se a bola tinha entrado ou se não tinha entrado. Se o gol era dele ou se era do Marquinhos Gabriel. Agora, toque na mão, nem o auxiliar que estava ali do lado, vendo de frente, viu. Então, como é que você vai falar que houve má fé do cara? Celso, é o seguinte, se fosse o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, não ia acontecer absolutamente nada. Iam dizer que ele se jogou na bola e a lei da física. A hora que se atira o seu corpo, não tem jeito. A gravidade empurra você para baixo e a terra empurra você para cima. E você cai. Né? Não tem jeito, não tem como. Aliás, é um pouco de física, é bom conhecer um pouco de física. Né? O cara passa pela escola e esquece o que aprendeu. Né? A terra empurra o sujeito para baixo. A gravidade, a terra empurra para cima. Então, o que acontece? A hora que o cara se joga, você cai. Não tem como você parar no meio do pulo, o seu pulo. E o Celso observou muito bem que ele estica a cabeça, ele não faz assim. Né? Ele põe a cabeça na frente, a bola que depois bate no braço dele, aqui, né? No antebraço. E entra. E a bola, para mim, já estava dentro. Não tinha como, né? A hora que ela passa pelo goleiro e cai, é gol. Não teve como. Se ele não pusesse, estava certo. Agora, o que está acontecendo com ele é realmente uma perseguição. Isso chama-se crime de perseguição com o jogo. E é um crime de perseguição que até programas de variedades, coloca isso em dúvida. Hoje a Fátima Bernardes na Globo passou a manhã inteira discutindo isso. Nossa. Será que não tem uma pauta melhor para se discutir? Né? Eu não sei, eu acho que o Brasil está precisando, sim, de botar muita gente sem vergonha na cadeia. Mas é o caso do Jô. O Jô não fez isso porque quis. Ele se atirou na bola. E a bola bateu no braço dele, aqui, né, no antebraço. Quer dizer, mas ele tentou pegar com a cabeça. Então, gente, para mim isso aí morreu, acabou, não tem mais papo. E agora, eu só quero ver o seguinte, se isso vai derrubar o Jô ou vai levantar o Jô. Porque não é fácil você ligar a televisão, ligar o rádio e tá todo mundo dizendo que você errou, que você não tem caráter, que você não teve fair play, que o Rodrigo Caio é um anjo de candura, entendeu? Para mim, o Rodrigo Caio só falou que o Jô tinha chutado, ele tinha chutado e não o Jô, porque ele quer derrubar o Rogério Ceni. Na minha opinião, eu acho isso. Agora, os caras acham que o cara é um anjo de candura, então vamos lá, né? Não, vamos tratar desse assunto ainda, mas com bom humor. É claro que o lance polêmico do gol corintiano no confronto contra o Vasco não ia passar despercebido pela dupla Vinícius Rodrigues e Guilherme Camada. Chegou a hora de acompanhar o olhar irreverente sobre o mundo do esporte no Mesa Quadrada. Estamos chegando, galera! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o destaque foi Jô, mas não é o Jô Soares, não, é o Jô do Corinthians. La mano de Jô. La mano de Jô. E o mundo da internet, é claro, não perdoou. Olha aí, ó, cruzamento pra área e o Jô, de cabeça, segundo ele, não sentiu a mão, hein? Cara, tá de brincadeira, foi normal, lance normal. Que mão, o quê, cara? Segue o jogo, né? Ai, comédia, viu? Aí, ó. E a internet não perdoa, né, Guilherme? Claro que não. Se liga, lá, mano de Jô. Novo goleiro do Corinthians, aí, ó. E se arriscou no vôlei também, hein? Não tem o Giba neles? É Jô neles. Mbappé e Mbamão. Nossa senhora!
Vai, Jô! Vai, Jô! Domina! Faz o gol! Opa, não tenho convicção. Foi com a mão. Eu não sei se foi com a mão ou Foi com a mão, gente. Você tá roubando, cara. E o goleirão Aranha, hein? Nossa, o Aranha, que fase. Parece que desistiu da posição de goleiro. Olha aí, ó. Foi se arriscar de atacante o Aranha, mas não conseguiu, Vinícius. Pelo contrário, meu irmão. Ele conseguiu a façanha de tomar gol do Atlético Goianiense, cara. E não deu pra salvar a Mary Jane. Homem-Aranha! É isso, velho. É o Duende Verde, cara. É o Duende Verde. Tadinho, não chora não, Aranha. Não chora, cara. Olha, perdeu pro time do Walter Bolacha, cara. Que fase na ponte, hein? É, vai ganhar um biscoitinho agora. Ei, você sabia que o Neymar e o Cavani brigaram? É, brigaram, mas será que eles estão de bem já? Eu não sei não, mas claro que nós do Mesa Quadrada descobrimos a conversa dos dois. Pô, deixa eu bater, mano. Eu aprendi, peguei umas dicas com o Chico Lang, cara. Por favor. Você não vai bater. Eu aprendi com Celso Cardoso. Sai! Celso Cardoso o quê, irmão? Pelo amor de Deus, idiota. Vai arrumar esse negócio, certeza. Ai, errei. Vai lá, trouxa. Vai lá, aprende com o Celso Cardoso. Valeu pela audiência. Semana que vem tamo de volta, hein? É isso aí, um abraço pra vocês. Vamos ouvir um pouco de Calypso agora. Com vocês, Banda Calypso! Aê! Não, Calypso não! Eu quero o Celso Cardoso! Com a tua Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dançador. Estado do Pará é o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai... Ó, bater pênalti você não sabe, né? E explicar pro Cavani também não. Agora cantar, você canta qualquer coisa, que absurdo, não tem hein, nada cara? a ver. Quer dizer, Parabéns, viu? O máximo que chegou a ver, uma vez já chamaram o Marcos Klein, o guitarrista, tocar comigo de Chimbinha. Só isso. Mas é a única proximidade do Calypso que tem. Entendeu? E você cantou Aliás, um Chimbinha? abraço pro Marcos Klein, é brincadeira, tá? Você cantou Oi? Chimbinha, ele tocou Chimbinha. Não. E a polêmica entre Neymar e Cavani segue rendendo na imprensa europeia. Segundo o jornal francês L'Équipe, após a confusão dentro do gramado para ver quem seria o cobrador do pênalti, os dois atacantes se desentenderam no vestiário, inclusive com Thiago Silva e Marquinhos, tendo que entrar no meio para separar a briga. Também, segundo a publicação francesa, no contrato de Cavani há uma cláusula de bonificação de 1 milhão de euros, caso o atleta seja o artilheiro do campeonato francês, o que talvez explicaria a grande vontade do uruguaio em marcar o máximo de gols possível. Já o jornal espanhol Sport vai além, diz que a situação entre os dois já está insustentável e que Neymar teria pedido ao dono do PSG que negociasse Cavani. Para parar as arestas, o jornal francês Le Parisien publicou hoje que o manda-chuva do clube, Nasser Al-Khelaifi, convocou uma reunião com os dois atletas, além do treinador Unai Emery e do diretor de futebol Antero Henrique. Que confusão! Meu Deus do céu. Eu, sinceramente, eu não tenho essa coisa, porque sou brasileiro, eu tenho que falar bem do Neymar. O Neymar é bom de bola, mas é muito mimado. E outra coisa, se for comprovado essa história que ele pediu ao presidente que negocie o Cavani, é pior ainda. Mas será que é verdade? E o Neymar precisa também baixar um pouco a bola. Ele chegou agora no Paris Saint-Germain. Existe uma coisa chamada respeito. Ele pode ter sido contratado por ter sido a maior contratação da história do futebol e tudo mais. Quem sempre bateu os pênaltis no Paris Saint-Germain? Cavani. Quem já estava há mais tempo na equipe francesa? Cavani. Então pronto, simples assim, sabe? Menos Neymar, menos. Olha, Celso, é o seguinte, eu não vou nem falar nada, porque isso aí é uma briga de lavadeira do quinto futebol da Europa. O Paris Saint-Germain está na França. A França tem o primeiro futebol na Europa, você se concorda, no meu modo de ver, é o alemão, aí depois o inglês, os dois disputam ali, aí depois vem o espanhol, aí depois vem o italiano, aí depois vem o francês. Então é o quinto futebol. O Neymar foi para o quinto futebol do mundo.
Então, sabe, isso é briga de lavadeira. É que tá cheio de Neymarzete por aí, querendo achar que o Neymar, para onde o Neymar vai, o time é bom, não é. Sumiram as notícias do Barcelona, né? Todo lugar, só tinha notícia do Barcelona, agora sumiu, só porque o cara saiu de lá. O Barcelona continua grande. Ué, o Real Madrid também, mas não. Eu só dou notícia do futebol francês. O futebol francês é o quinto. Se bobear, o Campeonato Paulista aqui tem mais nível que lá. Esse futebol francês. Não, e você vê se como bobear, E rapidinho, só pra gente encerrar, tem tudo para dar errado. E já começaram as panelas. Tem uma outra imagem também do Daniel Alves pegando a bola, tirando do Cavani, passando pro Neymar. Comentando, né? o quinto futebol do mundo, deixa pra lá. Falando sobre o futebol extra-campo, o Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro aprovou nesta segunda-feira o projeto para a construção do tão sonhado estádio próprio. Esse foi apenas o primeiro passo. Agora, a diretoria do clube vai apresentar a proposta para a Prefeitura de Belo Horizonte, que deverá enviar o projeto de lei à Câmara Municipal. A partir de então, estão previstas as várias audiências públicas para discutir com todas as partes envolvidas aspectos como mobilidade, impacto ambiental, obras viárias complementares e possíveis benefícios para a região noroeste da cidade, onde haverá a nova arena para ser construída. Só depois disso, o projeto passará por votação em 2 turnos no Legislativo. A ideia é acelerar todo esse processo e obter a aprovação do poder público ainda nesse ano, em 2017. E para isso, o Galo conta com o importante apoio do prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, o ex-presidente do clube. O estádio está orçado em aproximadamente 420 milhões de reais e tem previsão para a inauguração em 2020. O que vocês acham? Acho uma boa. Para o Atlético Mineiro é uma boa. Desde que a obra não seja superfaturada e não tenha uso de dinheiro público, está tudo certo. Eu acho que não precisa. E só vai sair essa obra porque o prefeito é ex-presidente do Atlético. Senão não sairia. Já começa a politicagem por aí, né? Falando em estádio, o assunto agora é a Arena em Itaquera. No mesa redonda do último domingo, Romeu Tuma Júnior, conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, falou sobre a dívida e a presença do palco da abertura da Copa do Mundo de 2014 nas investigações da Lava Jato. Como é que está a situação do estádio do Corinthians? Porque o estádio do Corinthians é um patrimônio hoje que a fiel torcida acha que é dela. Mas existe ainda perigo da Lava Jato, por exemplo, tirar o estádio do Corinthians? É verdade. O estádio, ele tem que ser nosso. O estádio deve ser do Corinthians, mas no papel não é. O próprio dono da Odebrecht falou que o estádio ia custar 300 milhões. O ex-presidente do Corinthians falou que o estádio ia custar 350 milhões. Pediu, pelo amor de Deus, para o Conselho aprovar aquilo. No fim, o estádio hoje já custou mais de 2 bilhões. O Corinthians precisa resolver isso. Precisa tirar essas pessoas dessa parceria e assumir o estádio como seu. Nós não recebemos um tostão de renda lá. E ainda, de vez em quando, cobrimos o buraco lá. Então, assim, o estádio é do Corinthians, o nome do Corinthians é usado e ele só nos causa prejuízo. É dinheiro público, não podemos esquecer disso. Amanhã vem alguém da Lava Jato, tanto o juiz Sérgio Moro como o ministro Fachin, que tem casos que estão no Supremo e tem casos que estão lá embaixo, em Curitiba. E fala, eles são donos do estádio, confessaram propina, então nós queremos o estádio para ressarcir o Estado. Mas você acha que o Corinthians corre perigo de perder o estádio? Claro, é claro que sim. Eles confessaram propina. Então, assim, nós precisamos fazer esses acordos, assinar e passar na Lava Jato para homologar. E a Caixa, o que eu acho que o Corinthians tem que fazer é baixar essa dívida. Ela tem que chegar no máximo a 150, 200 milhões, pedir uma carência no mínimo 5 anos. Quando você faz casa própria, você tem. A Caixa empresta dinheiro para todo mundo. O BNDES financiou o mundo inteiro a pedido do Lula e não pagou ninguém. Nós queremos carência de pelo menos 5 anos. Pagamos muito menos do que se deve, o que tem que ver o que foi desviado, o que a Lava Jato descobriu, aonde foi parar esse dinheiro de 2 bilhões. O estádio não custou isso. O estádio está escrito, o dono da Odebrecht falou que ia custar 350. O André Santos falou que ia custar 350. Se gastaram 2 bilhões, não é problema nosso. Esse dinheiro não é do Corinthians, o Corinthians foi prejudicado. Então, assim, bate essa dívida para 150, 200, pagamos em 10, 15 anos e me dá carência de 5. A partir daí, eu faço a gestão do estádio, que é do Corinthians. Bom, meus amigos, pela primeira vez na televisão brasileira foi revelada a verdade sobre o estádio do Corinthians. Por tudo que foi levantado pela Lava Jato, o Corinthians pode sim perder o estádio que hoje é tido como a nossa casa, né? Eu digo nossa porque é corintiano, eu também sou corintiano e curto bastante a arena. E corre o risco sim, desde que ele seja
né, envolvido naquilo que a Lava Jato roubou, né? Aquilo que a Lava Jato descobriu que foi desviado de dinheiro público pela Odebrecht. Então, o Tuminha, ele levantou esse problema concretamente, foi direto ao ponto, e esse perigo existe sim. O Corinthians pode perder o estádio, pode ser embargado o estádio do Corinthians por causa das dívidas da Odebrecht, né? E não propriamente do Corinthians, mas ela pode entrar como, né, no rolo da Lava Jato, o Corinthians pode perder o estádio. Isso que os conselheiros do Corinthians deviam tomar cuidado, porque pode realmente acontecer. É uma confusão muito grande e uma decepção enorme se isso ocorrer realmente. E os clubes que não pagam os impostos em dia ganharam uma boa notícia na segunda-feira. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uma liminar que derruba alguns tópicos do Profut, o Programa Federal de Refinanciamento das Dívidas dos Clubes Brasileiros. Um dos artigos que não serão mais obrigatórios é a apresentação da certidão negativa de débitos federais, documento que era exigido no momento da inscrição das equipes nos campeonatos nacionais. A alegação do ministro é que estavam sendo feridos os direitos de autonomia das agremiações. Para mais informações como essa, acesse o site gazetesportiva.com. Agora... Para o cidadão comum não tem alívio, né? Isso não. Não tem alívio. Isso agora, não. para clube de futebol, eles dão um jeitinho. É um absurdo isso, né? É um absurdo. A gente paga quase 30%, né, sobre o salário de imposto. E os clubes que estão devendo, estão livres, não estão devendo mais, não precisa pagar. Quer dizer, é o fim da picada. A lei serve para uma, não serve para outra. Bom, vamos agora para o assunto que é a Copa Sul-Americana. O Corinthians já está na Argentina, onde enfrenta nesta quarta-feira o Racing pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Mas antes do embarque, o repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava e acompanhou os preparativos corintianos para esse duelo. É isso, Paulinha. O Corinthians já está em Buenos Aires. Embarcou para a capital da Argentina hoje pela manhã e daqui a pouco, em Avejaneda, vai acontecer o reconhecimento do gramado local da partida de amanhã contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Vale lembrar que no jogo da ida na capital paulista, Corinthians e Racing empataram em 1-1 e o Timão, para avançar à próxima fase, joga por vitória simples. Em caso de empate por 1-1, decisão da vaga nos pênaltis. 0-0 da Racing. A partir daí, 2-2, 3-3, 4-4, o Corinthians é quem ficará com a vaga. Rodriguinho fala da importância da partida de amanhã. É um jogo difícil, né? A gente já teve uma noção mais ou menos de como a equipe do Racing joga, mas a gente vai com tudo para conseguir nossa classificação. Lógico que não esquecendo o Campeonato Brasileiro também, que mesmo tendo essa vantagem boa, a gente está muito focado em conseguir esse título. Sabendo que o Corinthians não terá força máxima na partida de amanhã e que também não tem a vantagem do empate, por exemplo, por 0-0, perguntei a Rodriguinho qual é a chance real do Corinthians retornar ao Brasil com a classificação. Uma chance boa. Nossa equipe tem muita qualidade para chegar lá e conseguir o nosso resultado. Vamos com esse intuito, né, de ir lá e voltar classificado. Vai ser difícil jogar fora de casa, né, mas... Vamos descansar o máximo possível, colocar os atletas que estão em melhores condições para que a gente possa ter o melhor jogo possível. Vamos tentar se adaptar rápido ao campo, vamos fazer um treinamento lá para que aquele reconhecimento do gramado, para que a gente possa, desde o começo do jogo, já estar bem ligado no kick da bola, como ela rola. Na própria Sul-Americana a gente já demonstrou contra uma equipe muito boa que a gente também conseguimos ganhar o jogo de 2-0 lá e a gente também tem condição de fazer isso novamente. O time para amanhã, Paulinha, não está confirmado pelo técnico Fábio Carille. Daqui a pouco o último treinamento vai acontecer lá na Argentina, em Avejaneda, mas como Carille não levou força máxima, o Corinthians deve ter uma equipe mesclada ou um pouco diferente da que enfrentou o Vasco no último final de semana. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. No São Paulo, o clima está mais ameno após a vitória fora de casa na última rodada. Inclusive, os jogadores voltaram a falar com a imprensa. Agora, o tricolor concentra as atenções no clássico do próximo domingo contra o Corinthians no Morumbi. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. E essa turbulência São Paulina, hein? Diminuiu, professor.
Ainda bem que você não deixou escapar a vitória no Barradão, num confronto direto de 2 desesperados. Dorival Júnior parece aliviado, seus jogadores também. Clima ameno na reapresentação e de muito treino. Mas não dá para achar que agora vai só porque somou 3 pontos importantíssimos na rodada passada. A gente tinha trabalhado como sempre, mas quando a vitória não vem, é complicado você iniciar uma semana com mais uma derrota, com mais um resultado negativo e quando você vem, e hoje acho que já foi notório no próprio semblante dos jogadores e dos funcionários a alegria, porque é a confirmação do trabalho, a vitória ela lhe dá isso e por isso é tão importante vencer. A gente vem de uma vitória, com certeza, a gente vem treinar um pouquinho mais leve, mas como o Pés falou também, pés no chão, porque não vencemos nada ainda. Estamos numa zona incômoda, e agora um jogo importante, a gente tem que treinar bem a semana para poder chegar muito forte para esse jogo. O próximo desafio é domingo de manhã no Morumbi lotado, simplesmente contra o grande rival. Clássico diante do líder disparado do Brasileirão, o Corinthians. Jusilei e Edmar voltam de suspensão. O treinador terá força máxima, é só escolher as peças que quiser. Os trabalhos a partir de amanhã aqui no CT serão fechados para a imprensa. Além do mistério, nos planos de Dorival, um mantra já absorvido pelos atletas. Marcar, marcar, marcar o timão. Adversário tradicional, perigoso, eficaz. O pessoal da inteligência aí já passou pra gente. A gente já sabe como joga quase todos os jogadores. Eu conheço quase todos os jogadores, mas a gente também pode falar o que a gente vai fazer para neutralizá-los. Pensando na criação, Cueva pode, talvez, quem sabe, pintar como novidade entre os titulares. Se for para o bem da equipe, quem se sacrifica? É um cara de uma extrema qualidade, jogador de seleção, então todo jogador passa por um momento complicado, eu passei, todo mundo vai passar. O que cabe a nós como grupo é poder dar apoio a ele, como demos. Então, feliz por ele ter voltado. Eu não me sinto ameaçado, não. Acho que isso quem ganha é o nosso grupo, porque tem mais um aí para poder disputar a posição. Então, a gente evolui com isso, porque chega no treino, a gente não pode dar 50, não pode dar 60, porque senão vem outro e atropela. Então, quem ganha com isso é o São Paulo. São Paulo inicia ajustes para o clássico contra o Corinthians. Se vencer domingo no Morumbi, bonito, bonito, não fica, mas pelo menos sai momentaneamente da zona do rebaixamento. Estamos motivados porque é um clássico, estamos motivados porque finalmente o resultado final deu para a gente sinais de que a gente estava fazendo a coisa certa, que a gente vinha num processo, num caminho de evolução. E acho que essa vitória contra o Vitória, ela foi interessante porque a gente venceu contra o Botafogo num jogo que a gente não sabe muito bem como venceu. Contra o Cruzeiro também foi também do mesmo jeito. Mas essa vitória do último final de semana foi uma vitória mais consciente, mais sólida. Então isso nos dá referências para que a gente continue nesse processo de evolução. A situação ainda é bem delicada. Retocar o escudo na parede é o menor dos problemas do tricolor paulista. Mas é um clássico, né, Chico? Você retocou o escudo? Não, confesso que... Eu também não. Eu tento, mas, sabe, não é a minha... É difícil fazer isso aí. Não é a minha especialidade. A minha também não. De qualquer forma, o São Paulo ganhou um pouco mais de confiança, a vitória contra o Vitória dá um pouco mais de confiança. Contra o Corinthians é um clássico, uma vitória do São Paulo não é nenhum absurdo. Basta a gente lembra quando o Corinthians caiu em 2007? Lembro. Corinthians e São Paulo jogavam no Morumbi e o Corinthians tinha um tabu. Não vencia o São Paulo, não me lembro há quanto tempo. Betão fez o gol. Uns 4, 5 anos, né? Betão fez o gol e o Corinthians venceu o jogo. E o Corinthians, não. O São Paulo na época foi o campeão brasileiro e o Corinthians o rebaixado. Pra você ver como as coisas mudam, né? 10 anos depois a posição exatamente é ao contrário. O Corinthians está para ser campeão e o São Paulo está para ser rebaixado. Agora, uma coisa a gente tem que falar. Por São Paulo só resta um resultado, a vitória. O empate para o Corinthians não é ruim. Mesmo se o Corinthians perder, também não vai acontecer absolutamente nada.
Na pior hipótese, ele fica com 7 pontos de vantagem. Volta a ter 7 pontos de diferença para o Grêmio se o Grêmio ganhar. Quer dizer, não é uma condição muito ruim para o São Paulo. Então, o São Paulo é que precisa vencer. O São Paulo que tem que propor o jogo. É o São Paulo que tem que ir para o ataque e tentar fazer gols. Então, isso aí que torna difícil, porque o São Paulo, quando faz isso, também não consegue. É que nem o Corinthians. Eu estou dizendo que o Corinthians consegue. Mas quando o Corinthians tem que propor o jogo, também não sabe propor. E o São Paulo, muito menos, né? Agora, uma bola parada do Hernandes, talvez, né? Uma coisa assim, resolva a partida. Mas vamos lá. Vai ser um grande jogo. Vai ser. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E atenção, as votações já estão abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar, basta acessar o site troféumesaredonda.com.br. E aí, monte sua seleção preferida. Sempre lembrando das nossas parceiras Lux Color e Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Maravilhosas! Agora, vamos voltar a falar do Palmeiras, que após a vitória de ontem, retornou aos treinos essa tarde. A reportagem é de Adriano Dolfi. Depois da vitória sobre Coritiba, os jogadores titulares realizaram um rápido treino regenerativo. Exceção feita ao goleiro Fernando Praz. Os demais jogadores do elenco trabalharam com bola em campo reduzido. Casos de Felipe Melo, que ainda não foi utilizado pelo técnico Cuca depois da reintegração, e do zagueiro Luan e do atacante William, que podem ser as novidades para o duelo contra o Fluminense. Quem conversou com a imprensa foi o atacante Daverson, que segue com moral e será mantido na equipe titular para a próxima partida. Veio a primeira vitória. Quantas vitórias estão dentro dessa meta dos 6 jogos? Ainda é permitido um tropeço nesses 6 jogos ou a ideia é vencer os 6 mesmo? A arrancada tem apenas esse objetivo? Assim, o que vem acontecer nesses 5 jogos, né? Contando com o de ontem, são 6. Eu acho que a gente tem que olhar jogo por jogo, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não é evidente, né? Para saber o que vem acontecer, né? Se a gente vai ganhar ou vai perder. Então a gente tem que pensar agora com o jogo contra o Fluminense, né? E poder chegar lá e fazer um bom jogo no Rio de Janeiro, que é um jogo no Maracanã, e ganhar o Fluminense e somar os 3 pontos. Mesmo o torcedor que te elogiou ontem acabou cobrando a entrada do Borja nos minutos finais depois de você ter errado uma sequência de passes. Fiz questão de perguntar para o Cuca isso depois, como é que estava essa briga pela camisa 9, e ele disse: o Daverson é meu titular, pelo menos nas próximas rodadas. Primeiro, se você ouviu isso e como é que é para você ouvir isso do treinador? Eu fiquei sabendo, né? Acho que é uma coisa de bastante felicidade, né? Ouvir isso de um treinador que é um grande treinador, né? Uma grande pessoa, né? Eu conheço ele há pouco tempo, mas já me demonstrou ser um grande treinador, uma grande pessoa. Fico bastante feliz, bastante honrado por isso. Mas, como eu disse, né? Enfim, quem jogar ali com a camisa 9 vai dar o máximo, vai dar o seu melhor. Como o Borja ontem entrou bem, entrou disputando as 3 bolas, né? Então, acho que isso é o mais importante, a gente jogar pelo Palmeiras, não olhar para o nosso eu, né? E jogar por todos os companheiros e pelo clube. Palmeiras que ainda sonha alcançar o Corinthians. E por falar em Corinthians, mandar um abraço para um telespectador do Gazeta Esportivo, o Timotino, que é corintiano e é lá da Vila Brasilândia, Corumbé. Então um grande abraço para você. E amanhã tem decisão pelas quartas de final da Libertadores na Vila. O Santos recebe o Barcelona de Guayaquil, podendo empatar sem gols para avançar de fase. Porém, o adversário conta com um brasileiro infiltrado, que promete atrapalhar a vida do santista. Acompanhe na matéria de Jonas Campos. No meio dos jogadores do Barcelona de Guayaquil, um brasileiro solitário sofre com as brincadeiras dos companheiros. É catimba até durante a entrevista. Então eu sou pra caramba, então tenho que aguentar também, né? Gabriel Marques, volante titular do Barcelona, já possui nacionalidade equatoriana e contrato até 2020 com o clube. Até a seleção do Equador já faz parte dos planos. Primeiramente eu não pensei nisso, né? Quando eu aceitei a nacionalização, eu não pensei nisso. Pensei simplesmente em estar no Barcelona por mais anos, em firmar um contrato largo. Mas agora sim, eu penso em estar na seleção. Espero que daqui a 3 anos, 2 anos e meio, eu possa ter a oportunidade de defender a seleção equatoriana. Palavras de quem está feliz na vida pessoal e profissional. Eu vivo aí num lugar bastante seguro. Minha família, eu tive um filho agora, faz 1 semana, uma filha. Estou muito feliz, estou passando uns momentos mais felizes da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. E estar numa instância dessa Libertadores aumenta a felicidade, né? Então a motivação minha acho que é mais que qualquer outro companheiro meu. E o que dizer do Santos, adversário desta quarta-feira?
Tinha o Lucas Lima, né, que é o principal jogador aí do Santos, que parece que está machucado. A gente não sabe ainda se está machucado ou não, né, mas a referência do Santos é o Lucas Lima, né, o cara que coloca a bola ali pro Ricardo Oliveira, pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique também é um jogador muito rápido, temos que estar atento com esses jogadores e conhecemos bastante a equipe do Santos já, temos estudado bastante, vendo bastante vídeos das partidas anteriores deles. Agora é pensar na gente, manter o que nós fizemos lá no Equador e buscar o resultado o mais pronto possível. E o único brasileiro jogando na equipe equatoriana comentou também o retrospecto favorável do Barcelona de Guayaquil nessa Libertadores, atuando aqui no Brasil. A equipe venceu o Botafogo no Engenhão na fase de grupos e nas oitavas, nos pênaltis, eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Aqui os times acho que deixam jogar muito, todos os times deixam jogar muito, não tem muita marcação, pressão, igual o nosso técnico pede bastante. Acho que isso incomoda os jogadores brasileiros, né? Até porque a última partida o Ricardo Oliveira ficou bastante com raiva de mim aí, o Lucas Lima também, porque dá uma chegadinha mais dura neles e eles não gostavam não. Então continuar fazendo isso e esperamos levar a classificação e essa alegria para o Equador. Já do lado do Santos, o técnico Levir Coupe deverá ter 2 importantes desfalques para esse duelo. Fernando Gavini nos conta quem são eles. O Santos deverá ter 2 desfalques importantes para a partida decisiva desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. Renato, com um edema na coxa e também no tornozelo, é dúvida para a partida. Já Lucas Lima, com uma lesão na coxa, já está vetado pelo departamento médico. Na entrevista coletiva de hoje, quem falou foi o argentino Emiliano Vecchio, que comentou a possibilidade do Santos jogar sem esses 2 jogadores. Logicamente que são jogadores muito importantes para nós, mas também, como eu sempre falo, o futebol, para mim, prevalece sempre o coletivo ante o individual. E o Santos, sem Renato ganhou, sem Lucas ganhou, sem Ricardo ganhou, sem mim ganhou. Então, eu acho que o mais importante é o sistema coletivo. Santos tem uma ideia de jogo e não vai mudar muito. O time tem uma base, sabe como joga e eu sei que o time vai fazer um grande jogo. Para a vaga de Lucas Lima, quem deverá ser escolhido é Jean Mota. Já Emiliano Vecchio é candidato a jogar caso o Renato não possa mesmo atuar na partida desta quarta-feira. O argentino ficou 2 meses sem jogar em tratamento por conta de uma lesão no adutor da coxa e voltou no final de semana contra o Botafogo. Apesar disso, ele garante que, se for preciso, consegue jogar sim os 90 minutos. Eu voltei melhor fisicamente que antes de machucar. Hoje me sinto muito bem. Se está a possibilidade de jogar 90 minutos, eu vou jogar sem problema. Apesar dos desfalques, Vecchio acredita que o mais importante é o Santos entrar em campo contra o Barcelona de Guayaquil, buscando a vitória desde o primeiro minuto. Ele acha que o Santos não deve se agarrar à vantagem de poder empatar por 0-0, graças àquele gol fora de casa marcado em Guayaquil. Se isso acontecer, ele acredita que o Santos poderá se complicar. Se você entra no campo pensando que com o 0-0 vai passar, normalmente você vai perder o jogo. Nós vamos entrar no campo como se o jogo está 0-0, tentar fazer a localidade forte e tentar ganhar o jogo, que é o nosso principal objetivo. Não se iludam, vai ser jogo difícil para o Santos. Esse Barcelona aí jogando o Botafogo, aqui no Brasil, no Rio, eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque, então tem que jogar bola. Se dormir com o gol feito lá, realmente a casa pode cair. A única diferença desse jogo do Palmeiras para o jogo do Santos é que lá o Barcelona ganhou de 1-0. Né? Isso. Aqui e o Palmeiras não fez gol nenhum. Então, se eles viessem aqui para empatar, até acho que dava para empatar. Mas acho que esse jogo vai ser difícil, sim, você tem razão. E vai ser decidido em cobrança de pênalti, viu? Você acredita no 1-1 de novo? Eu acredito no 1-1, cobrança de pênalti. E eu não sei não se o Santos passa, porque o Lucas não faz uma falta danada. E o Renato também. E o Renato também. E não vão pensar que vão ter a moleza que tiveram contra o Corinthians, né? Que não marcaram o Bruno Henrique, que deixaram o Lucas solto para lá no campo, como se fosse um parafuso batendo na... Né?
na parede, assim, quando venta, e o cara não aperta o parafuso, então ficou solto ali. Pelo contrário, o Barcelona não vai dar espaço mesmo, e vai tentar jogar por uma bola. Então, vai ser um jogo daqueles pro Santos. O Liverpool que se cuida, viu? Meu pai santista está preocupado. Hora de ver o que o pessoal de casa votou na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber se você de casa é a favor da ajuda dos árbitros de vídeo nas partidas. E a galera disse que sim, com 75% dos votos. É isso aí, né? Tá certo, correto. Você acaba com aquela história de erro ou má fé. Tá justo, né? Vai para todo mundo igual. E o Gazeta Esportiva de hoje está terminando. Nós voltamos amanhã a partir das 6 da tarde. Tchau! Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A gente se vê.